Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal, né? E o Corinthians segue com indefinição aí de quem irá comandar o time nesse jogo contra o Palmeiras, né? Eu acho que provavelmente no derby o Danilo, que é o técnico do Sub-20, deve atuar na beira do campo, né? O Fernando Lázaro não deve ser o técnico nessa partida. Lembrando, galera, o torcedor pediu tanto a saída do Fernando Lázaro que eu não vejo assim, é, assim, vantagem em manter ele em beira do campo nesse jogo. Se tirou o cara, vai botar ele agora de novo, né? Pra mim foi um equívoco, né? O Corinthians tirou um treinador, né, assim tão cedo, né? E agora tá na busca de um técnico. Mano Menezes, eu acho que não sai do time do Internacional, ele não vai vir nesse time do Corinthians nessa turbulência, né? E vai ser muito difícil o Corinthians fechar com um técnico aí assim tão rápido, né? O próprio Lautich não aceitou vir para o time do Corinthians e vamos ver aqui, galera, o debate aqui falando tudo sobre Corinthians e também sobre o Palmeiras, né? Clássico aí, o derby no Campeonato Brasileiro. Teremos esse jogo aí entre as duas equipes. Eu vou deixar o link na descrição também, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. O quê? Um treinador que não vai ficar? A vaga da Libertadores, se você se o Corinthians perder na terça-feira, miou. Mas se o técnico tiver chegado na segunda? O técnico não cai, claro que não. Eu não tô Mas- falando. Então é melhor deixar o Danilo ali, o Lázaro, que é da comissão permanente. É uma outra situação que depois eu posso apresentar. Agora, vamos nessa que eu já quero entrar no derby Há uma daqui a corrente pouquinho. muito forte dentro do Corinthians de que o Danilo seja o treinador para terminar o ano. Opa! Não é uma conversinha de 2 ou 3. Há uma corrente forte no Corinthians exatamente por todos esses problemas. Eu quero só retratar um caso aqui. Quando o Corinthians apresentou o Lázaro, eu conversei com um amigo meu e do Mauro e disse para ele o seguinte: vocês contrataram um treinador que vocês vão demitir depois do Campeonato Paulista. Aí eles falaram para mim assim: você tem certeza disso? Por que não pode dar certo? Eu falei: porque não é todo dia que dá certo. Quantas vezes ele foi treinador, quantas vezes ele dirigiu o time, comecei a apresentar uma série de coisas. Ele falou, ele fez assim, não tem dinheiro, vamos desse jeito. Essa foi a resposta. Vamos tentar guardar um dinheiro para contratar um meia que nós precisamos. Já trouxe aqui essa notícia de que o Corinthians tinha dinheiro para contratar um meia. Sim. O dinheiro para contratar um meia foi diluído quando trouxe o Cuca. Esse dinheiro não existia mais. Porque esse dinheiro que era aqui vai ter que usar para cá, para contratar um treinador. Ponto. Há essa corrente de que o Danilo seja mantido como treinador do Corinthians. Primeiro, a chegada do Danilo no vestiário impõe respeito. O Danilo é um cara que é respeitado pelos jogadores e é respeitado pela torcida do Corinthians, pelo passado dele, pela história dele. E eu trabalhei com o Danilo como jogador, não como treinador, agora treinando a base. Eu trabalhei com ele no Goiás, ele era jogador. Ele é um cara que tem... A presença dele impõe respeito ao companheiro dele. Sabe aquele líder que a gente chama de líder sem palavras? Ele não precisa falar para ser líder. Ele chega e é líder. Esse é o Danilo. Quando ele chega, você sabe que ele chegou. Ele se impõe, a liderança dele se impõe pelo talento, por aquilo que ele já fez, por aquilo que ele fazia dentro de campo. Tipo do Zidane. Não. Guardadas as proporções, evidentemente. É que eu tô fazendo a brincadeira porque como um monte de gente chama de Zidane na época Então, de jogador, mas falou-se muito isso sobre o Zidane na época do Real Madrid. Claro, tá, pelo amor de Deus, guardadas as proporções, mas era isso, né? Que o Zidane não tinha conhecimento como técnico, não tinha bagagem, não tinha tanto know-how para dizer, eu sou o cara preparado para ser técnico, mas tinha um respeito indiscutível na hora que ele chegava. A presença no vestiário é enorme. O Ele Corinthians... tem uma vantagem, ele conhece como companheiro de equipe ali metade do elenco, né? Metade do time principal. Boa parte com quem ele A conviveu. zaga praticamente toda, né? Boa parte com quem ele conviveu, inclusive, né? Então, entendo essa situação de uma parte daqueles que estão agora cercando o presidente do Corinthians. O Corinthians usou algumas pessoas para fazer aproximação com 2 treinadores empregados. Um é o Mano Menezes, o Mauro já falou aqui, o outro é o Vojvoda, o treinador do Fortaleza. Quero mostrar um negócio daqui a pouco sobre E isso. os dois disseram não ao Corinthians. Como o Tite disse não ao Corinthians. Para o Corinthians não ficar só com a palavra não, para ficar toda hora não, toda hora não, o Corinthians não usa alguém da própria diretoria, usa um terceiro elemento
para poder fazer esse contato. Um empresário que é muito próximo e tal, para não o Corinthians receber os nãos. Não fica toda hora a gente falando aqui. Mas o Mano também já disse Pra não que ser não? oficial, é isso? Hã? O Mano disse não ontem, quando ele foi consultado. Não vou. Não acho que é a hora de sair. Veja a entrevista do Mano que ele fala. A gente deu uma reversão no quadro e acho que estamos encaminhados, entendeu? E pior que faz todo sentido, né, Pascoal? Lógico. Eu acho que essa é a questão. E só uma coisinha sobre essa possibilidade do Danilo. Eu acho o seguinte, o Corinthians se meteu numa situação tão complicada, né? Tendo escolhido o Lázaro, desistido do Lázaro, contratado o Cuca, mantido o Cuca enquanto pôde, foi muito pouco tempo, e agora se vendo nessa situação, nessa fase da Libertadores, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, nas oitavas da Copa do Brasil, precisando achar um técnico, e não vai ser fácil por tudo que eu já falei, eu acho o seguinte, se existe na cabeça do Duílio 20% de possibilidade do Danilo dar certo, eu ia falar do Zidane, do Danilo dar certo, do Danilo vingar, se ele vê alguma capacidade no Danilo, assim, até pela dificuldade que um técnico vai ter se chegar agora, pegando essa pauleira. Bom, o Palmeiras já vai ser claramente com o Danilo, mas depois você O derby tem poder, né, meu senhor? o derby tem poder e o jogo contra o Del Valle tem um peso muito grande. Eu acho o seguinte, beleza, se você acha que existe alguma possibilidade do Danilo dar certo, do Danilo vir a ser o técnico do Corinthians, as coisas no Brasil são feitas e os técnicos são escolhidos. Essa possibilidade ela não deveria ser atrelada ao resultado nesse momento, mas vai acabar sendo, né? E eu acho, Dani, aí para a gente encarar o mundo em que a gente vive, né? Porque esse é o mundo que a gente vive no futebol brasileiro. Se o Zidane, olha lá. Agora eu não vou tirar o Zidane da cabeça nunca mais. Chama de Zidanilo que você não Traz o Zidane para ser Zidanilo. O Zidane está desempregado, né? Desde que saiu do Real, não é isso? Pois é. Se ele conseguir um bom resultado amanhã no Allianz, depois a gente vai discutir o que é bom resultado, mas se ele consegue um bom resultado amanhã no Allianz e consegue um bom resultado na Libertadores, na boa, as escolhas elas são tão aleatórias, são tão em geral baseadas em nada, que por que você vai dizer, não, agora eu vou mandar embora Mas o Danilo? Ser aleatória que me preocupa. Mas já. vai ser aleatória de qualquer maneira, Mauro. O Carille deu certo uma vez, então por que outro não pode? O Lázaro não pôde. Claro. O Danilo, nem auxiliar do técnico principal ele era. Né? Cuidava lá. Ele é o treinador da base. Da base. Aliás, é engraçado, né? Porque o Lázaro talvez assumisse agora o time do campeonato, mas não vai pegar bem, né? Preservaram por isso chamaram o Danilo, tá? Para não ficar estranho. Vai lá que ele mete 2-0, o Lázaro entra, mete 2-0 no Palmeiras Isso, e vira para diretoria, não vira para torcida. E aí? Me quer aqui? Não é o caso. Então é para preservar. Mas acho assim. Eu tenho até tentado nos contatos durante o dia saber exatamente a experiência do Danilo. Ele esteve aqui, ontem até em off aqui, o Lugano nos disse que ele está muito afim dessa profissão. O Lugano falou, pô, cara, vai mexer com isso, tá trabalheira, tá? Não, eu estou curtindo muito tal, esse tipo de trabalho. Ok, isso é uma coisa. Ele é de lá, jogou lá, fez sucesso lá, é outra. Mas está preparado para já pegar esse rojão ou vai se queimar em 3, 4 jogos? E aí vai ficar uma carta... Porque ele pode ser um cara aí que vá sendo preparado aos poucos dentro do Corinthians. Olha lá, assumiu em 22, deixa eu ler, Mauro, para a gente continuar, porque tem a ver justamente com isso que você está falando sobre a experiência que ele tem e o que ele pode oferecer. Ele assumiu o Sub-20 em junho do ano passado, foi vice-campeão paulista já no ano passado, perdeu a final para o Santos. Foi vice-campeão brasileiro também no ano passado, perdendo a final para o Palmeiras. Eliminado da Copinha desse ano, na terceira fase, perdeu para o Sport e é o atual vice-líder do Grupo A do Brasileirão 2023, um ponto atrás do Flamengo. Aí são os resultados conquistados, né? Não, levou a 2 finais, aí não ganhou, aí vira a história do Rogério Ceni, né? Mas eu levei a 2 finais, o time que não ia há muito tempo, mas não ganhou, mas enfim, legal, né? Porque chegar à final do Paulista, chegar à final do Brasileiro, sinal que ele está fazendo lá, está fazendo um trabalho, para quem era inexperiente nessa profissão, um trabalho legal. Mas para o profissional, para a bucha, que é o tamanho que é o Corinthians, eu fico com medo, assim, de repente ele se queimar. Porque o Lázaro volta a ser auxiliar. Aí 3 jogos não dá certo, Danilo não. Então vamos atrás de um outro cara já mais experiente, aí volta o Danilo para o Sub-20 e fica aquela. Quando é que a gente vai poder trazer esse cara aqui de volta e tal? Não sei se esse processo, é lógico que deve entusiasmar o Danilo, vou assumir logo profissional. Todo mundo se orgulha de assumir
clube grande. Você teria mais cautela? Eu acho que pode queimar uma etapa aí, é isso que eu não sei. Ou, de repente, eu esteja redondamente enganado e ele já está muito preparado com essa experiência de um ano no Sub-20. É Sub-20. Eu já penso que... Não sei. Como é difícil você achar um cara bicampeão mundial de clubes. Né? Aqui no futebol brasileiro. Sim. Ele é bicampeão, ele por 2 clubes diferentes, pelo Corinthians e pelo São Paulo. Mas não corre o risco de ser uma coisa como aconteceu já com o Rogério Ceni, de você confundir o ídolo em campo com o que ele é como treinador? Mas ele não é o maior jogador da história do Corinthians. O Rogério Ceni é o maior jogador da história do São Paulo. A gente questiona se o Cássio, para mim, é o maior jogador, ultrapassou o Marcelinho. Ele é o maior jogador da história do Corinthians. Para mim era o Marcelinho. O Cássio ultrapassou. O maior jogador da história do Corinthians é o Cássio. Mas ele não é o melhor jogador da história do Corinthians. Entendeu? O Danilo foi um monstro de jogador. É um cara que está sendo preparado para ser treinador. Ontem, como disse o Mauro... Eu só falo em não queimar etapas, entendeu, Pascoal? Sim, mas às vezes... Eu adoro ele também como pessoa, quero que ele dê certo na profissão, Você tem que dar um passo um pouco maior. Que é para ver se você conquista. E como você disse, Daniela, ele tem muita gente lá dentro que trabalhou com ele. Sim. Então ele vai olhar para o Gil, ele vai olhar para o Cássio, ele vai olhar para o Fagner, ele vai olhar para o Fábio Santos, ele vai olhar para o Balbuena, ele vai olhar para o Paulinho, ele vai começar, entendeu? Os caras vão saber quem ele é. E os outros que estão ali cercando todos os outros craques do Corinthians também vão entender quem é o Danilo. E não é fácil, né? Ganhar o que ele ganhou, conquistar o que ele conquistou, fazendo o que ele fez. Isso é só o microfone caindo. Não é o microfone, é só o retorno. Não foi o retorno, não foi Foi um lenço, não? Foi só o retorno. Acontece que há a expectativa de que você não tenha, até o fim da noite, um nome que possa servir ao Corinthians. Não, é que uma coisa é pro derby, outra coisa é para ser o... Galera, esse é o dilema do time do Corinthians, né? Porque tem que perguntar ao torcedor, a torcida organizada que tem que falar quem que vai vir pro time, quem que serve, tem tudo isso ainda, né? Gaviões da Fiel, é uma bagunça danada, né? Porque eu acho que quem tem que decidir isso daí é o presidente do clube, né? E nesse momento o Danilo deve sim assumir o comando da equipe nesse jogo até vir um novo técnico. Eu acredito que até a próxima semana o Corinthians já deve ter um técnico aí para poder anunciar. Nesse momento não adianta que nenhum técnico de nenhum clube vai largar para vir pro Corinthians, sabe por quê? Porque sabe, se chegar a perder 3 jogos, o torcedor vai pedir a saída e o presidente do Corinthians provavelmente ele vai ceder porque ele faz tudo que a torcida organizada quer. Então, se o cara não ir bem, vai perder o emprego com menos de 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos, perto de 5 jogos no Corinthians, é demitido. Então, é muito complicado nesse momento achar um técnico de ponta. Vai ser muito complicado. Aqui no Brasil, não sei quem que eles vão conseguir trazer, não. Porque tem que ser um técnico de pulso, entendeu? Porque vai ser complicado. O Corinthians tá entrando numa crise e se não corresponder dentro de campo vai ser muito complicado, né? Uma crise desnecessária, né? Que não deveria estar acontecendo, mas já vinha acontecendo antes, se agravou mais ainda com o problema do Cuca, né? É muito complicado isso aí, galera. Coloca nos comentários a opinião de vocês sobre o Corinthians. Será que o Corinthians é capaz de vencer o derby contra a equipe do Palmeiras? Deixa nos comentários a opinião de vocês e dá aquela moral no nosso canal. Você que tá chegando é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal também e ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal, galera. Eu vou ficando por aqui, valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.